Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e neste vídeo de hoje vou falar com vocês sobre um tema que é, digamos assim, uma das piores decepções de quem acaba de construir ou comprar a sua casa nova. Nada melhor do que realizar este sonho de ter o seu próprio local, principalmente se for aquela construção que você fez da sua maneira, do jeito que você queria. Só que aí aparece um pequeno probleminha que tira o sono e enche a paciência de muita gente, que são as infiltrações. São aquelas manchinhas que aparecem no teto, é aquele pé de parede descascando, e isso aí realmente é uma grande decepção que muitas pessoas passam. Então, se você tem curiosidade e quer saber por que essas manchas aparecem e como resolver estes problemas, não deixe de acompanhar este vídeo até o final. Roda a vinheta! Problemas de infiltração geram grandes dores de cabeça. E essa é uma das patologias que afetam inúmeras construções. Quando a gente diz patologia, o que seria uma patologia? Patologia, se você for analisar a origem da palavra, é uma mistura de origem com doença. É o estudo da origem da doença. E através disso você vai buscar as soluções e tratamentos. Então, o que acontece na maioria das vezes e nos vídeos que eu andei pesquisando e olhando na internet? As pessoas costumam ter problemas com as infiltrações e aí muitos desses vídeos ensinam a tratar as consequências, que são as manchas, são os descascamentos. Só que não adianta de nada você tratar a consequência se você não conseguir ir na origem do problema e sanar definitivamente esta origem. Porque senão você vai se tornar um sócio aí do seu pintor e do seu pedreiro. Porque você vai corrigir e depois de um ano seus problemas de infiltração e de descascamento, mofo vão aparecer todos de novo. Então eu vou ensinar para vocês agora quais são os principais fatos, as principais ocorrências dessas infiltrações e como resolvê-las. Quando se fala em infiltração, necessariamente a gente vai estar relacionado com água. Água ou umidade, que pode ser alguns fluidos de várias espécies, esgotos ou alguma coisa do tipo. Então, necessariamente, você vai ter essa presença de água. Então, para começar a nossa análise, é importante que você saiba que essa água pode estar vindo de três maneiras diferentes. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. A primeira forma com que essa água pode afetar a sua construção ou a sua obra, é quando ela vem de cima para baixo. Como assim de cima para baixo? A principal causa deste problema é a chuva ou alguns problemas em tubulações que estão em cima da nossa laje, na cobertura. Então, esse é o primeiro fator que gera infiltrações. São manchas de bolor que aparecem no fundo da laje, nos beirais da casa. Então, como que se resolve este primeiro tipo de problema? Este é um dos mais simples e fáceis de resolver. É a gente cuidar do nosso telhado. Então, a gente tem a opção de fazer um bom projeto do telhado, dimensionando corretamente as calhas, as descidas d'água, os rufos, e isso é capaz de resolver o nosso problema. Se você optar por não colocar telhado na sua casa, você não pode confiar simplesmente na sua laje. Muita gente diz assim, minha laje foi bem feita, foi bem batida, não infiltra água. Mas laje, na sua forma crua, digamos assim, não foi feita para resistir chuva, não foi feita para resistir água. Realmente, por mais bem feita que ela seja, pode ser que ocorram problemas de infiltração nessa laje. Então, se você quer manter essa laje descoberta sem telhado, você vai ter que fazer uma impermeabilização dessa laje. E impermeabilização de laje, pessoal, não tem jeito, não tem muitas soluções. O melhor é a manta asfáltica. Por que eu digo isso? Porque a laje ela sofre diariamente um processo de sol, chega à noite sem sol, então ela expande, contrai por variações de temperatura e diversas soluções acabam
em falhas, acabam não dando certo. Então, quando é a laje, a melhor coisa a se fazer, não tem jeito, é você aplicar uma boa manta asfáltica se você optar por não cobrir a laje. Se você cobrir a laje, bastante atenção no projeto do seu telhado, nas descidas, nos rufos e nas calhas. O segundo problema de infiltração, que é muito comum que a gente vê, é quando a água está vindo pela lateral da parede, no caso, né? É aquelas manchas assim que você observa na superfície da parede, mas que a origem dela está vindo do outro lado da parede. E quando é que isso ocorre? Muitas e muitas das vezes isso ocorre em locais onde você tem diferença de níveis de terreno, ou em locais que do outro lado, por exemplo, a pessoa fez um jardim ou alguma coisa que está em contato com essa parede e que está oferecendo umidade para essa parede, ou em casos onde a gente tem problemas em tubulações de água ou de esgoto. Então, nesses casos em que a umidade está vindo do lado oposto da parede, qual é o melhor tratamento? É você fazer este tratamento exatamente de onde está a água, que é do outro lado da parede. E quais são as 3 melhores formas de se fazer isso? A primeira das formas é você utilizar aditivos impermeabilizantes no seu chapisco e na sua massa de reboco, né? Na sua argamassa de reboco. Então aí você já tem 2 opções que dão muito certo nestes casos. Então, muita gente costuma fazer assim, colocar azulejo para poder melhorar isso aí. Pessoal, azulejo, ele é uma solução paliativa, não resolve. Você tem que fazer o seguinte: se sua parede está dando infiltração e umidade de uma água que vem do outro lado, você vai do outro lado da parede, descasca aquilo tudo ali, chega no tijolo, aí você vai comprar um aditivo impermeabilizante para você aplicar no seu chapisco. Quando você for rebocar, acrescente esse aditivo impermeabilizante no reboco. E aí, para finalizar, uma coisa muito importante: comprar uma tinta de qualidade. Procure uma tinta, se possível, uma tinta impermeabilizante, porque aí você vai resolver este tipo de problema de infiltração. Nestes casos também, uma simples pintura com cimento polimérico, que é um tipo de impermeabilizante, ou com asfalto diluído ou a emulsão asfáltica, costuma resolver também este problema de umidade vindo de um lado para o outro da parede. O mercado de produtos impermeabilizantes tem evoluído muito e a concorrência está muito bacana. Por isso que neste vídeo eu não irei falar sobre marcas de produto, eu irei falar apenas sobre tipos de produto. E eu já falei aqui para vocês de alguns deles, que foi a manta asfáltica, o cimento polimérico, a emulsão asfáltica, os aditivos impermeabilizantes. Então, quando você chegar na sua loja, você vai ter essas opções para pesquisar e aí você vai ver várias e várias marcas que estão aí no mercado. O terceiro tipo de infiltração que eu irei falar para vocês agora é o que eu considero o vilão de todos os outros. Este sim é um problema difícil de se resolver. E eu diria que tanto este como todos os outros problemas, a melhor maneira de se resolver é durante a construção. Depois da construção, esses 2 tipos anteriores que eu falei, que é a infiltração que vem de cima para baixo nos tetos ou de um lado para o outro da parede, você até consegue resolver de uma maneira simples. Mas esse terceiro tipo realmente é muito complicado, que é a infiltração por capilaridade. O que é capilaridade? Eu não vou explicar muito assim para vocês. Eu vou deixar aqui um videozinho rápido explicando na prática o que é. É quando a água desafia a lei da gravidade, né, digamos assim, e ao invés de, por exemplo, tudo deveria cair, mas com a capilaridade a água sobe através de microporos ou de caminhos estreitinhos que tem ali no seu reboco e na sua parede, fazendo um movimento de ascensão, de baixo para cima. Então é uma água que você não vê porque ela está na sua fundação e ela consegue vencer a força da gravidade através deste efeito aí de capilaridade e ela vem detonando, destruindo rodapé, parede, fazendo um estrago na sua obra. E este sim é um problema dificílimo de se resolver depois da obra pronta.
Qual a melhor maneira de se resolver isso? É você fazendo a impermeabilização das suas vigas, baldrames e fundações durante a construção. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer com o cimento polimérico, com a emulsão asfáltica. Basta você aplicar ali 3, 2 ou 4 demãos de produto impermeabilizante, dependendo aí de qual produto e do fabricante que você escolheu. Você vai ali, pinta mesmo todas as suas fundações, alicerces, bases, impermeabiliza tudo. Só fazendo isso você já resolve ali uns 80% do problema. Você não vai ter problema no futuro com impermeabilização e com umidade. Para complementar ainda mais, ou seja, você já impermeabilizou a sua fundação, o que você pode fazer? Aquele aditivo impermeabilizante que a gente mistura na massa que eu falei, você pode utilizar ele no assentamento das 3 ou 4 primeiras camadas de tijolo, porque aí sim vai ficar espetacular, vai fechar com chave de ouro. E aí, se você está num lugar com muita água realmente no seu subsolo, aí você pode completar e pôr mais um pouquinho de aditivo no seu reboco. Aí não vai ter erro, não vai ter problema, pelo resto da vida você vai estar tranquilo. E esse descascamento de pé de parede, ele esfarinha, ele cai, e aí você descasca e tenta resolver. Quando é no outro ano, volta de novo. Mas e aí? Depois da casa pronta, tem solução? Então, a resposta que eu vou trazer para vocês não é talvez a que vocês gostariam de ouvir. Digamos assim, tem solução, só que é complicado e difícil. Por que é complicado e difícil? Porque, como eu falei para vocês, a infiltração está vindo de baixo para cima. Então você precisa interromper este fluxo aí no sentido aqui horizontal. Você vai descascar, você vai aplicar ali um impermeabilizante, vai rebocar de novo, pode colocar um azulejo, mas eu garanto para vocês, não funciona. É uma questão de tempo, talvez aqui 1 ano, 4, 5 anos, você põe o azulejo, a umidade sobe mais um pouco. Como que se resolve este problema? Você vai, depois de pronto, você vai ter que pegar, tem 2 formas. A primeira forma é você separar a sua parede, você vai fazer marcações de 1 em 1 metro, e aí você vai pegar uma serra, digamos uma serra de corte ou uma talhadeira bem fininha. Neste pedaço de 1 metro, você corta a sua parede todinha no sentido horizontal, você vai vazar até o outro lado e aí você vai aplicar a camada de impermeabilizante neste sentido, no sentido horizontal. Tem que ser no sentido horizontal, porque a água está vindo neste sentido. Aí você faz 1 metro, pula 1 metro, faz mais 1 metro. E aí depois de 1 ou 2 semanas que você já fez esse metro, já completou de novo ali, pode pôr uma massa para a sua parede não ficar falsa. Aí o metro que você não tinha feito, aí você vai fazer neste outro metro, de forma que você faça todo o perímetro da sua casa desta maneira e resolva o seu problema. Existe um outro método que eu particularmente não testei, mas que algumas pessoas e alguns fabricantes dizem que funciona, que é usar o silicato líquido. Qual que é a vantagem? Ao invés de fazer todo este corte na parede, você faz vários furinhos no rodapé ali, né, o mais baixo possível da sua parede, e aplica o silicato líquido, porque o silicato líquido ele próprio penetra nesses vasinhos, nesses poros e evita a capilaridade. Então seria uma segunda opção, que neste caso o pessoal realmente diz que obtém bons resultados. Então vocês viram que tanto cortar a parede quanto sair fazendo furos para inserir o silicato líquido é algo que chato, dá trabalho, complicado. Solução mesmo é durante a construção, fazendo a impermeabilização dos baldrames. Pessoal, gostaria de abrir aqui uma brechinha para falar de uma coisa que eu escuto muito e muito. As pessoas dizem assim, o pé da minha parede descasca muito porque eu moro numa região que tem muito sal. Não sei se vocês já ouviram falar isso, se vocês já disseram, mas e aí? Isso aí é verdade ou é mito? Vamos descobrir agora. O que acontece? É mais ou menos verdade. Realmente, a água, aquela água ali do subsolo, ela tem alguns sais dissolvidos. E esses sais, quando sobem por capilaridade e evaporam, faz algumas eflorescências, algumas manchas na parede.
e realmente é por causa desses sais dissolvidos. Mas existe uma reação química chamada sal de Candilô que é a origem deste problema. Não é que o sal está presente na sua terra, isso é uma reação química que é... Como que é que essa reação química ocorre? O aluminato de cálcio hidratado, que já está ali no seu próprio cimento, ele se mistura com o sulfato de cálcio, gerando essa substância aí conhecida como sal de Candilô. E o que é isso aí? Não é que o sal veio da terra, o sal foi o resultado da reação deste produto que já é do cimento, todo cimento tem, com esses sulfatos. E é uma reação muito expansiva. Essa reação faz o seu reboco expandir 18 vezes. Então, se a umidade afetar apenas uma pontinha ali do seu reboco, né, e ocorrer essa reação química sal de Candilô, o seu reboco estufa 18 vezes e é por isso que ele se esfarinha e quebra. Então, não é que o sal subiu da terra, é que estes sulfatos com os aluminatos que já estão presentes ali no cimento e na sua parede, não é que eles subiram, eles já estão ali, só que a água é que gerou essa reação, porque é uma reação que exige bastante água para se hidratar. E aí quando isso aí ocorre, não tem jeito, o reboco estufa, esfarela, cai e fica tudo do jeito aí que vocês já conhecem e já sabem. Então não tem muito remédio depois de pronto. O remédio é fazer bem feito durante a construção, impermeabilizar. Tem muitos e muitos produtos aí, muitos concorrentes. Vamos dar uma olhadinha nas lojas, pesquisar as opções e resolver este problema logo no seu início, porque é muito mais fácil. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no joinha, não deixe também de compartilhar, passar para as outras pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo da semana que vem. Se inscrevam no canal e até a próxima. Fui!